Olá, olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que a grande maioria dos escritores e aspirantes a escritores em diversas mídias, qualquer que seja o formato, já devem ter ouvido, recebido esse conselho, que é a questão da importância do ler e escrever. Só que eu vou falar de uma maneira um pouquinho diferente dos conselhos, dicas, referências que eu recebi e também do que eu costumo ver acontecendo ainda hoje em dia, né, além dessa lógica clássica e básica. Então, se você principalmente está começando nessa área, fica convidado a assistir o resto. E se você também já trabalha nessa área faz tempo, quem sabe alguma dessas coisas pode ressoar para você também. Aproveito para te convidar para acompanhar o canal. E se isso fizer sentido para você, deixar o joinha e também comentar aqui embaixo se você tiver outras dicas ou uma visão um pouco diferente sobre isso. Todo diálogo construtivo e gentil é muito válido. Bom, então a gente vai começar falando a respeito do ler, já com essa ambientação apropriada aqui atrás. Começando pela proposta de ler livros que falem sobre escrita, que é uma coisa super importante, que eu vou fortalecer a recomendação. Acho que é essencial você conhecer as técnicas, métodos, referências. Não faz sentido você estudar uma área sem realmente se apropriar disso. E tem muito material bacana. É importante conhecer, também saber trocar ideia com as pessoas sobre isso. Eu vou até deixar uma listinha aqui embaixo de algumas referências, mas existem muito mais. E acho que um dos conselhos que eu reforçaria em cima disso é de não se importar excessivamente com isso, porque existem muitos livros interessantes a respeito disso, e pode ser que você se identifique mais com uns do que com outros. Por isso que às vezes é bacana pedir emprestado com um amigo ou pegar numa biblioteca antes de já sair comprando alguns exemplares, porque pode ser que alguma visão, exemplo, linguagem de alguns autores ressoe mais com você e outras não. E aí você não precisa necessariamente se ocupar de ler aqueles que não estão fluindo tão bem para você. Claro que também a gente não vai querer só se conectar com aquilo que já reforça exatamente o que a gente pensa. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes a respeito disso é não criar um bloqueio, que às vezes pode ser chamado de parálise por análise, de ficar excessivamente preocupado em ler sobre escrita ao invés de produzir algo escrito. Quando eu digo produzir, não precisa ser uma publicação tradicional ou nem realmente compartilhar com as pessoas, mas de lembrar que você não pode só ficar estudando a respeito de uma coisa e nunca realmente praticar ela, porque isso não te faz um escritor. Então, saber dosar o quanto disso você precisa adquirir para poder começar essa atividade e ao mesmo tempo também fazer as coisas em paralelo, né? Porque alguns desses livros até podem sugerir exercícios ou afins que são bem bacanas. Mas é que às vezes tem gente que corre o risco de ficar pesquisando demais, e aí um livro dá referência de outro livro, e aí você descobre que outra pessoa leu outro, e de repente quando você vai ver, você tá mais de um ano lendo a respeito daquilo e não tá nem praticando. E aí aquilo às vezes pode te dar mais bloqueio ainda, porque você começa a pensar, putz, mas eu ainda não sei fazer dessa forma, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nossa, não tô praticando assim. E na verdade, essas coisas você vai adquirindo com a prática, é normal no começo a gente ser meio ruim mesmo. E faz parte do processo, né? Por isso que é importante produzir volume, que eu até já comentei aqui num outro vídeo. Posso deixar linkado também. Porque também não adianta você ficar só um especialista em estudar a respeito, se o que você quer é praticar. Outra questão é a referência bibliográfica, quando a gente fala assim, leia os clássicos. Sim, porque eles foram selecionados por algum motivo, da mesma forma que você está numa área, por exemplo, de audiovisual, você pode ler roteiros de filmes que têm esse status também, para você conhecer o que está por trás da realização daquilo ali, ou se familiarizar com algumas daquelas obras e títulos que são referências mundiais e estão há muitos anos nessas listas aclamadas. Mas também não se prenda a isso, tem algumas coisas que também não são do seu estilo, que você não vai gostar. Muito autor famoso não terminou muito livro clássico, então não se martirize demais por isso. Mas importante ler contemporâneos, prestar atenção em gêneros que são próximos daquele que você pretende desenvolver e também prestar atenção em diferentes mídias, né? Como, por exemplo,
e-books também, né? Mas não é nesse tipo de mídia. Na questão de o que as pessoas estão produzindo em blogs, em Wattpads, em outros formatos de leitura que não são da mesma forma que a gente estava acostumado há algum tempo atrás. E dentro desse processo, também é importante dosar, né, de você ao mesmo tempo conhecer o gênero que você está trabalhando e entender como que flui estética, as formatações, todos os processos de linguagem dentro daquela mídia que você escolheu. Mas não se prender e se comparar excessivamente com isso, porque senão isso vai acabar prejudicando o seu desenvolvimento. E existem etapas que precisam acontecer na sua ordem. Então, o momento da escrita, ele tem uma essência, e o momento da revisão, o momento da edição, o momento da preparação, eles têm outra essência. Então, às vezes, quando você simplesmente vai compartilhar uma parte daquela narrativa, ou estruturar a essência daquele roteiro numa escaleta, ele ainda não está no momento de estar com a fala final, de estar na formatação final. Então, lembrar que a gente precisa, às vezes, dar uma desligada nesse editor interno, tentando sempre facilitar o nosso trabalho, né, para não ficar com quebra-cabeça maluco depois, mas que tem que ter um espaço para poder fluir, porque ninguém vai fazer algo impecável no primeira versão, né, no rascunho, no primeiro manuscrito. Isso não existe, basicamente, assim, pelo menos não tenho muitas referências de pessoas que saibam fazer isso, não é comum, e às vezes a gente cria uma ilusão de que grandes nomes, né, grandes autores ou pessoas em editoras famosas são assim, mas na verdade geralmente é bem diferente disso. Então, eu tenho mais algumas recomendações a fazer a respeito de leitura, que são você ler também gêneros que são diferentes do seu, justamente para aprender coisas que você não vai aprender se você só olhar para aquele que já é o seu gênero escolhido, e também outros formatos. E quando eu digo outros formatos, pensar em diferentes linguagens mesmo. Então, se você está acostumado a ler romances, leia crônicas, leia poemas, leia artigos, aprenda com diferentes opções, né, que a gente tem dentro do universo da escrita, e de repente até pratique isso, mas aí a gente já vai entrar na segunda parte aqui do processo. E mais uma recomendação a respeito de leitura: leia aquilo que não está com uma qualidade muito boa, finalizada, não foi publicado, porque aí você possivelmente vai aprender até mais. Você não vai se comparar tanto, ele não vai estar num status, né, meio não julgável ali. E às vezes, quando você lê materiais que estão num estado primário, assim, né, que tipo, ainda estão numa primeira versão, que a pessoa ainda está trabalhando em cima, como algumas coisas que são colocadas em plataformas como o Wattpad, ou quando você analisa materiais de concursos estudantis, por exemplo, não é uma questão de você se comparar e também ficar julgando aquele material, mas você consegue perceber muito claramente coisas que não funcionam. E quando você percebe no do outro, vai ser bem mais fácil você identificar no seu, porque no seu, você sabe o que você quer dizer. Então, muitas vezes, esses erros vão passar batido e você não vai lembrar de fazer essas coisas. Quando você lê o que já tá bom, aquilo tá lá e às vezes você não percebe. Tipo, a questão de você só perceber a limpeza quando a casa tá suja. Mas quando você vê aquilo acontecendo, como diálogos intermináveis, descrições incompletas e uma série de outras coisas, vai ficar tão claro como que aquilo te incomodou ou fez falta, que você vai prestar atenção para buscar não fazer igual.